Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo tem o seu ápice na leitura da Paixão do Senhor. É um fato estranho à primeira vista. A liturgia inseriu essa leitura no quadro do Domingo de Ramos, que se caracteriza por um clima de festa e de triunfo. Nossa celebração se inicia com o Hosana, mas culmina com o Crucificam. Essa não é uma contradição, é o coração do mistério da Semana Santa. Jesus se entregou voluntariamente à sua paixão. Ele não se sentiu esmagado por forças superiores a ele. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, diz Jesus. Sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, obedecendo à vontade do Pai, compreendeu que havia chegado a hora e a acolheu com a obediência livre de filho e com um infinito amor para com todos os homens. As narrativas da paixão estão na origem, não no fim do Evangelho. As biografias dos homens ilustres geralmente começam com a narração do nascimento e acabam com a morte. Mas a biografia de Jesus começa com a narração da morte e só mais tarde chega a narração do nascimento. As narrativas da paixão de Cristo foram as primeiras, com efeito, a se formar na tradição da Igreja e a serem redigidas por escrito, tanto que os evangelhos eram assim chamados: narrativas da paixão precedidas por uma ampla introdução. Era o querigma. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é o Senhor. Tudo mais vem em acréscimo. A concordância entre os 4 evangelistas sobre a paixão é muito maior do que no resto do Evangelho. Tudo concorre para nos dar a impressão de um testemunho claro e objetivo de primeira mão, diante do qual todas as acusações críticas dos ateus caem por terra. Quando se lê a narrativa da paixão com olhos de estudiosos e de historiadores, eis o problema fundamental. Quem foram os responsáveis pela morte de Cristo? Os judeus ou os romanos? Jesus morreu por motivos religiosos, porque se proclamou o Messias, ou por motivos políticos, como agitador social e rebelde contra Roma? Depois da última grande guerra, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto dos judeus, e a participação dos cristãos nas lutas de libertação, fizeram com que esse problema viesse à tona e acabasse apaixonando os leitores do Evangelho. A pesquisa mais equilibrada já respondeu. Jesus foi condenado conjuntamente pelos judeus e pelos romanos. Não exatamente pelos judeus, mas os doutores da lei e os fariseus. Não exatamente pelos romanos, mas as autoridades, o governador, o prefeito Pôncio Pilatos. Na morte de Cristo se realizou uma estranha coincidência de motivos religiosos e políticos. Também se a responsabilidade mais direta parece sem dúvida recair, de acordo com a versão evangélica, sobre os chefes judeus do templo. Portanto, não sobre todo o povo judeu e menos ainda sobre as gerações judaicas que se sucederam. Dito isso, damos-nos conta de que o problema não está resolvido totalmente. Pelo contrário, no fundo, ele não foi sequer abordado. Resta explicar por qual motivo era necessário que o Filho do Homem morresse na cruz. O crente está à procura de outro responsável pela morte de Cristo. Sente que há um acusador implacável às suas costas, o qual, antes mesmo da sua prisão, já preparou para Jesus o cálice a ser bebido. A história da paixão apresenta uma das estranhas inserções que rompem aparentemente o fio da narração. A história da traição de Judas, a negação de Pedro, o lavar as mãos de Pilatos, Barrabás, os 2 ladrões. Mas não são corpos estranhos. Nele se encontra, aliás, a explicação do todo. Aquelas histórias exprimem e simbolizam a única realidade que levou Jesus à cruz. Ele carregou os nossos pecados em seu corpo,
sobre a cruz. Jesus carregou nossos pecados sobre a cruz e nossos pecados levaram Jesus sobre a cruz. Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. A Davi, que furioso procurava o responsável pelo crime que lhe fora contado por Natã, o profeta respondeu: Tu és esse homem. A mesma coisa a palavra de Deus nos responde a nós, que nos perguntamos quem fez morrer Jesus. Tu és aquele homem. Judas que trai, Pedro que nega, Pilatos que lava as mãos, o povo que se aquece ao fogo, conversando sobre futilidades, os soldados que dividem avidamente a túnica de Jesus, os ladrões que mataram, mas não estão aí sozinhos. Atrás dele há multidões e lá estamos nós também. Tendo acabado de ler a Paixão, fechamos hoje o livro, mas agora sabemos que a história não acabou. Os acusadores, de uma vez, morreram. Mas as testemunhas que foram para casa passam a ser também nós cristãos. O processo de Jesus e sua paixão continuam, mas com um sentido diferente, em dois sentidos. O processo renova-se em cada discípulo, em cada homem que sofre e é perseguido como Jesus, pela justiça. E é renovado também por qualquer pessoa que se abandona ao pecado, pois com isso se prolonga o grito: não, a esse não, mas liberta Barrabás, crucifiquem Jesus. Cabe a nós escolher qual atitude queremos entrar na história da paixão de Cristo. Com a atitude do sirineu, que se coloca ao lado de Jesus, para carregar com ele o peso da cruz, com a atitude das mulheres que choram, do centurião que bate no peito e de Maria, que fica silenciosa aos pés da cruz, ou se queremos entrar com a atitude de Judas, de Pedro, de Pilatos e daqueles que olham de longe para ver como irá terminar aquele episódio. A narrativa da paixão que acabamos de ouvir termina com a imagem da pedra rolada na entrada do sepulcro. Sabemos, porém, que aquela pedra não adiantou. Jesus ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Contudo, enquanto dura neste mundo de dor, de pecado, ele está ainda misteriosamente no sepulcro. Não ressuscitou ainda totalmente, escreve um autor do século II. Está na prisão, está no sepulcro. A Semana Santa deve nos recordar, sobretudo, isso, destes três mistérios: a crucificação, a sepultura e a ressurreição. Nós cumprimos na vida presente aquilo cujo símbolo é a cruz, quando cremos com fé e esperança naquilo cujo símbolo é a sepultura vazia e a ressurreição de Cristo. Agora se diz ao homem: toma a tua cruz e segue-me. Toda a nossa vida é, em certo sentido, diz o Frei Raniero Cantalamensa, uma Semana Santa, se a vivemos com coragem e fé, na espera do 8º dia, que é o grande domingo do repouso e da glória eterna. Nesse tempo da Semana Santa, Jesus nos repete o convite que dirigiu aos seus discípulos no Horto das Oliveiras: ficai aqui comigo e vigiai.